Meus irmãos, hoje é o último culto da família do ano. Chegamos até aqui debaixo da unção, da graça do nosso Senhor. É sempre um privilégio fazer a obra do nosso Deus. E meu coração muito se alegra, porque se estamos de pé, irmãos, é porque o Senhor tem nos sustentado, amém? Tantos desafios, tantas adversidades que enfrentamos, mas eu tenho uma coisa no meu coração, e não ser um desistente. Amém, igreja? Diga assim para o seu irmão, não seja um desistente. Diga assim, não seja um desistente, permaneça firme no propósito do Senhor. A obra do nosso Deus precisa do meu posicionamento, do seu posicionamento, e é muito importante, igreja, todos os dias nós validarmos a nossa fé através da permanência, dizendo, Senhor, eu estou aqui na sua presença e nada vai me remover deste lugar. Então é com muita alegria que nós chegamos no final de 2025 e crendo que 2026 vai ser um ano ainda melhor. Quantos creem nisso? O prognóstico natural fala o contrário, mas nós não vivemos por vista, vivemos por fé. Quantos creem nisso? Diga assim, eu vivo por fé e não por vista. Você sabia que o maior inimigo da nossa fé é a nossa vista? O maior inimigo da sua fé é aquilo que você contempla com olhos naturais. Porque muitas vezes o que você contempla com olhos naturais é contrário às promessas de Deus. É contrário a que a palavra de Deus declara para nossas vidas. Nós não dependemos da economia, nós não dependemos da geografia, nós não dependemos de estatísticas humanas, nós dependemos do Senhor Jesus. Amém, igreja? E é com esse coração, com essa fé, com essa esperança que nós temos que entrar em 2026, crendo que o Senhor cuida de nós. Eu tenho uma boa notícia para a igreja nessa manhã. O nosso Deus já está em 2026. Amém? Ele já está lá. Já preparou tudo. Esse ano foi um ano de muitos desafios para mim. Eu não sei para você, mas foi um ano de muitos desafios. Mas eu creio que 2026 vai ser um ano de vitória. Amém? Porque se vencemos até aqui, vamos vencer também em 2026. Glória a Deus, irmãos. Então, abra comigo a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 15. O tema da minha mensagem hoje é Deus é Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. Quem achou, diga eu vou para o céu. Glória a Deus. Quem não achou pode dizer, estou indo também, pastor. Você tem que ir, meu amor. Não tem condições de você ficar para trás. Quem vai para o céu, diga amém. Vamos ler o texto. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, mas que também com Ele sejamos glorificados. Meus irmãos, ao longo da história, em alguns momentos surgiram debates dentro do meio religioso sobre qual seria o nome correto de Deus. Qual a pronúncia correta do nome de Deus? Muitas pessoas até demonstraram um certo receio para orar, porque não sabiam se estavam pronunciando o nome de Deus de maneira correta, com um fonema correto. Alguns movimentos religiosos, denominações, chegaram ao extremo de dizer que se você não invocar o nome de Deus pela pronúncia correta, você não pode ser salvo. Se você não invocar o nome de Deus com o fonema correto,
você não pode ser salvo. Eles usavam um texto que diz que se invocar o nome do Senhor será salvo. Então você precisa saber qual é o nome correto de Deus. O fonema pelo qual você vai entoar o nome de Deus. Como se a salvação estivesse ligada à forma correta de pronunciar o nome de Deus e não a uma fé genuína, e não a uma fé verdadeira. No entanto, quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que Ele nunca se preocupou em ensinar a nós a pronúncia correta do nome de Deus, ou o fonema correto pelo qual temos que entoar o nome de Deus. Quando nós lemos o Antigo Testamento, Deus vai se revelar por vários nomes e títulos. Ele se revela de maneira pessoal para Moisés, e ele revela o seu nome, um nome impronunciável, formado por 4 consoantes, YHWH, é impronunciável para nós, são 4 consoantes. Os judeus, em respeito a esse nome, passou a chamar Deus de Adonai. Deus também vai se revelar como El Shaddai, El Elyon. O Antigo Testamento é repleto de revelações acerca do nome de Deus. Mas Jesus, quando Ele vem à terra, Ele não se preocupou em revelar a nós a pronúncia correta, ou o fonema correto, como falar o nome de Deus. Jesus, Ele veio revelar quem é Deus. Ele se preocupou em revelar a nós quem é Deus. Mais do que pronunciar o nome correto de Deus, mais do que usar o fonema correto, Ele veio revelar a nós quem é Deus. E Ele disse o seguinte: quando vocês forem orar a Deus, diga assim: Pai nosso. Pai nosso. Irmãos, Deus é Pai. Deus é Pai. Essa é a marca que mais distingue a identidade de Deus. Deus é Pai. O texto que acabamos de ler, Romanos capítulo 8, versículo 15, vai dizer que quando nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, Ele coloca dentro de nós um clamor. E que clamor é esse? Abba, Pai. A primeira coisa que acontece com o crente, quando ele recebe o Espírito Santo, nasce dentro dele um clamor: Abba, Pai. E Abba, Pai, irmão, significa paizinho, querido papai. Abba era a forma como as crianças hebreias chamavam seus pais. Elas balbuciavam o nome do seu pai, é como se fosse na nossa língua, papá. Como eles não sabiam falar corretamente o nome dos seus pais, pronunciar corretamente, então eles falavam Abba, eles balbuciavam, Abba. E esse, irmãos, é o clamor que nasce dentro de nós, quando recebemos o Espírito Santo, Abba, Pai. Abba, Pai, é uma conexão do nosso espírito com o espírito do Abba, com o espírito de Deus Pai. A partir desse momento, o Espírito Santo vai nos reeducar e nos ensinar que Deus Pai não é a extensão do nosso Pai terreno. Deus Pai não é uma ampliação do nosso Pai terreno. Porque Deus Pai não pode ser comparado com os pais da terra. Por melhores que os nossos pais tenham sido, ou por piores que eles tenham sido, de maneira alguma, os pais terrenos podem ser comparados com o Pai Celestial. O nosso Deus é Pai, e Ele é o Pai perfeito. Irmãos, nós precisamos ter a imagem de Deus correta.
Porque a imagem de Deus é o fundamento de tudo. O Espírito Santo me direcionou a liberar essa palavra sobre a igreja nessa manhã, porque é extremamente importante que a gente entre em 2026 tendo a imagem de Deus correta dentro de nós. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus é Pai. Irmãos, é muito fácil esquecer que Deus é Pai. Porque tem pessoas que se relacionam com Deus como Senhor, como Salvador, como soberano, se relaciona com Deus como o provedor, mas nem todos se relacionam com Deus como Pai. E eu vim aqui para dizer nessa manhã à igreja: o teu Deus é o teu Pai. O teu Deus é o teu Pai. E essa imagem de Deus como Pai tem que estar bem ajustada dentro de nós, porque a imagem de Deus é o fundamento de tudo. Quando a gente lê, irmãos, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, lá está escrito que nós fomos criados à imagem de Deus. Diga assim: eu fui criado, mas diga com fé, diga: eu fui criado à imagem de Deus. Você sabe o que isso significa? Que quem Deus é, vem antes de quem nós somos e como vivemos. Quem Deus é, vem antes de quem nós somos e de como vivemos. Porque se eu e você fomos criados à imagem de Deus, a imagem de Deus, quem Deus é, vem antes de quem nós somos e de como vivemos. Irmãos, quando nós temos uma imagem distorcida de quem Deus é, isso vai afetar a nossa vida por completo. Isso vai afetar seus relacionamentos, isso vai afetar seus valores, isso vai afetar seus princípios, isso vai afetar como você vive. Quem não tem dentro de si a imagem correta de Deus, isso vai distorcer completamente a sua jornada, a sua história na terra. E qual é, meus irmãos, a questão central? A questão central é que não tem como ter uma vida próspera no Senhor sem mexer no tema paternidade. Não tem como ter uma vida abundante no Senhor sem tocar no tema paternidade. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós entramos em contato com a revelação de que Deus é Pai, automaticamente, instantaneamente, o nosso cérebro vai buscar arquivos emocionais, memórias, experiências de tristeza ou de alegria, de felicidade ou de dor, experiências de rejeição, de abandono, experiências que estão ligadas à paternidade. Porque automaticamente nós vamos transferir as experiências que tivemos com o nosso pai terreno para Deus. O nosso cérebro, ele funciona dessa forma. Sempre que a gente ouve a palavra Abba Pai, Deus é Pai, o nosso cérebro vai buscar informações do que seja um pai. E é aí que está o problema. Porque se o seu relacionamento com o seu pai terreno não te supriu, não te abasteceu emocionalmente, se foi um relacionamento que te trouxe vazio ao invés de preenchimento, que te trouxe dor ao invés de alegria, que te trouxe provisão, que te trouxe um vazio ao invés de provisão emocional, você vai transferir toda essa experiência para Deus Pai.
porque é assim que o nosso cérebro faz as conexões. Então essa é uma questão central. Irmãos, para que a gente possa ter uma vida próspera no Senhor, abundante no Senhor, nós precisamos ter a paternidade em nossa vida curada, restaurada. Então observe, uma pessoa que teve um pai terreno ausente, como viver na presença de Deus Pai, se você teve um pai terreno ausente? O nosso cérebro, ele vai identificar esse relacionamento como um relacionamento complicado. Porque, como eu vivo na presença de Deus, se o meu pai terreno, ele viveu ausente de mim? A nossa tendência é pensar que a qualquer momento, Deus vai se tornar ausente também na nossa história. A qualquer momento, Ele vai nos abandonar. A qualquer momento, Ele vai nos rejeitar. Muitas pessoas têm dificuldade de orar, de ler a Bíblia e se manter na presença de Deus, e isso é falta de pai. Isso é fruto de uma paternidade que não cumpriu o seu propósito. Uma pessoa que teve um pai permissivo, você já viu o pai permissivo? É aquele pai que deixa o filho fazer tudo, não corrige, fala que vai dar uma chinelada e não dá. Eu vou te deixar de castigo. Quando a gente está com raiva, a gente fala isso, né? Você vai ficar de castigo. É 30 dias sem assistir televisão. Não deixa nem meia hora. É o pai permissivo, que tudo no final acaba em pizza. Tudo no final fica do mesmo jeito. Ele é permissivo, ele deixa o filho fazer tudo, ele não coloca limite, ele não disciplina, é o pai permissivo. Sabe o que vai acontecer com essa criança? Ele vai crescer, ele vai achar que Deus permite que ela faça tudo. E nunca vai corrigir, e nunca vai colocar limite. É aí que surgem as teologias da permissividade. É fruto de uma transferência do relacionamento com o pai terreno para Deus. Deus é amor, Ele não vai mandar para o inferno. Deus, se Deus é amor realmente, Ele não vai me disciplinar, Ele não vai me corrigir. Ele está se relacionando com Deus da mesma forma que o seu pai terreno se relacionava com Ele. Irmãos, quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus promete, Ele cumpre. Ele não é como os pais terrenos que são permissivos, que falam que vai fazer e não faz. Deus falou que destruiria a terra pelas águas, e Ele mandou o dilúvio. Quem entrou na arca se salvou, quem não entrou, infelizmente, morreu afogado. E é interessante a gente pensar, né? Às vezes os pais, pastor Helder, vão fazer festa para o filho pequeno da Arca de Noé, aí bota os bichinhos, né? O ursinho, o leãozinho, mas nunca bota os corpos boiando, né? É uma meia verdade, né? Você já viu a festinha? Tá toda a decoração bonitinha, e tá lá o ursinho, entrou na arca, o cavalinho, mas eu nunca vi os corpos boiando. Sabe por quê, irmãos? Deus, Ele cumpre aquilo que Ele promete. É a meia verdade, né? Amém, os bichinhos entraram lá, tudo isso aconteceu, mas quem não creu ficou do lado de fora e se afogou e morreu. Deus, Ele cumpre o que diz. Irmãos, tem muitas pessoas que vivem uma teologia permissiva, porque transfere a permissividade do seu pai terreno para Deus. Então elas acham que eles podem viver dissolutamente, podem pecar à vontade, e Deus nunca vai corrigi-los, Deus nunca vai discipliná-los, Deus nunca vai mandá-los para o inferno, porque Deus é amor, gente. É o pai terreno dele. É o pai terreno.
Então, se uma pessoa, por exemplo, teve um pai agressivo, o relacionamento com Deus dela vai ser baseado no medo. Ela vai obedecer por medo e não como fruto de um relacionamento. Pessoas que tiveram pais agressivos, brigões, que espancavam, que batiam, que se excediam ao corrigir, ao colocar limite, vai se relacionar com Deus na base do medo. Eu vou obedecer, porque se eu não obedecer eu vou para o inferno. Já é um outro extremo. Eu vou obedecer, porque se eu não obedecer, Deus está esperando uma oportunidade para me eliminar da face da terra. E elas vivem atemorizadas. Elas vivem na expectativa de que algo ruim vai acontecer, porque ninguém é perfeito, sim ou não, igreja? Ninguém é perfeito, nós vamos errar. Vamos errar com Deus, vamos errar enquanto filhos, vamos errar enquanto esposos, esposas, nós vamos errar. Se a pessoa não teve uma paternidade que a supriu emocionalmente, um pai agressivo, um pai rancoroso, um pai que se excedia na disciplina, na correção, ela vai se relacionar com Deus na base do medo. E a pior coisa, irmãos, que pode acontecer com um crente, é se relacionar com Deus na base do medo. Porque isso é uma afronta ao caráter de Deus Pai. Ele nos corrige para a vida e não para a morte. Ele nos disciplina para a vida e não para a morte. Isso nos atrapalha muito no nosso relacionamento com Deus. Tem pessoas que relacionam com Deus assim, com medo. Então, se você teve um pai que só demonstrava afeto quando você era perfeito, você vai acreditar que Deus só te ama quando você acerta. O elogio só vinha quando você era perfeito. O elogio só vinha quando você tirava 10 na prova na escola. Quando você tirava 9, 8, 8,5, não tinha elogio, não tinha abraço, não tinha reconhecimento. Você vai se tornar um perfeccionista doentio. Você vai achar que Deus só te ama quando você acerta tudo. Só que o amor de Deus Pai para conosco, meus irmãos, é incondicional. Não depende de nota 10, nota 9, nota 8. Não depende do quão bons somos. O amor de Deus para conosco é incondicional. Não depende do que você faz ou deixa de fazer. Ele nos ama incondicionalmente. Quantos creem nisso? Ele nos ama incondicionalmente. Então, observe, irmãos, o que eu estou querendo ensinar para a igreja nessa manhã. Qual a informação? Que muitas vezes a nossa teologia é a teologia do trauma. É a teologia da dor. É a teologia da rejeição. É a teologia do abandono. Nós estamos nos relacionando com Deus, muitas vezes, tendo como referência o que vivemos com o nosso pai terreno. É a teologia da emoção. Nós temos que nos relacionar com Deus, irmãos, pela revelação de quem Ele é. Deus é Pai, e Ele é o Pai perfeito. Deixa eu falar algo para você. O seu pai não é perfeito. O seu pai, por mais que ele se esforçasse, ele jamais pode ser considerado emocionalmente por você uma ampliação, uma extensão de Deus. Deus Pai é o padrão. Nós precisamos conhecer Deus como Ele é. Ele é o Pai perfeito. Agora, quando a gente vem para a antropologia, que fala do homem, como o homem se relaciona com as pessoas, como se relaciona consigo mesmo. Muitas pessoas, em virtude de uma paternidade que não cumpriu o seu propósito, vivem constantemente um sentimento de solidão.
Sente-se sozinha mesmo em relacionamentos, na igreja, na família, e isso, irmãos, não é ausência de pessoas, é a ausência de um porto seguro interno chamado paternidade. A pessoa que ela não teve uma paternidade eficaz, uma paternidade que a supriu emocionalmente, que cumpriu o propósito da vida dela, ela vai constantemente se sentir sozinha. Ela pode estar rodeada de pessoas, dentro dela não tem um porto seguro chamado paternidade. Ela está na igreja, se sente sozinha. Está na universidade, se sente sozinha. Está no trabalho, se sente sozinha. Não é ausência de pessoas, é ausência de paternidade. Essa solidão aguda, constante, permanente, essa solidão que nunca passa, essa solidão que te acompanha, desde quando você era uma criança, essa solidão é a ausência de pai. Não é a ausência de pessoas. Não é a ausência de circunstâncias favoráveis, é a ausência de paternidade. Validação. Irmãos, quando o pai não afirmou a identidade do filho, o coração desse filho passa a buscar fora o que faltou dentro. Quando o pai não elogiou o filho, não reconheceu o filho, não validou as emoções dele. E isso, irmãos, é muito importante. Nós, enquanto pais, precisamos aprender a valorizar os nossos filhos, porque senão eles vão buscar a valorização do lado de fora. Eles vão crescer e vão buscar a valorização nos outros. Nós precisamos elogiá-los, reconhecer as qualidades deles, valorizar o esforço, valorizar a dedicação. Meu filho, minha filha, você é bonito, você é bonita, você é a menina dos olhos do pai. Eu te amo. A gente precisa verbalizar isso. Não basta somente, irmãos, demonstrar através de atitude. Os nossos filhos precisam de preenchimento emocional com palavras também. E quando isso não acontece, qual é a consequência disso? Essa criança vai crescer e o coração dela vai buscar uma valorização, uma validação nos outros, nas pessoas, porque não houve dentro de casa. Tem muitas mulheres que usam roupas minúsculas. Sabe o que é isso? Está chamando a atenção, querendo chamar a atenção do pai. Só que elas fazem isso inconscientemente buscando o olhar de outros homens. Ela busca o olhar do pai em outros homens. Quanto menor a roupa de uma mulher, maior é a sua carência. Vai dar problema hoje, hein? Quanto menor é a roupa que uma mulher usa, maior é a sua insegurança. Sabe o que é isso? Falta do olhar do pai, falta da validação do pai. Minha filha, como você é linda. Minha filha, como você é maravilhosa. Minha filha, como você é perfeita. Minha filha, você é sensacional, minha filha. Você está validando aquela menina, as emoções dela. Se não acontece isso, irmãos, ela vai buscar o olhar do pai no olhar dos homens. E aí a gente vê as mulheres na rua, cada vez pior essa situação. Na internet, cada vez pior essa situação. Sabe o que é isso? Isso é carência paterna. Esposa, o seu corpo é do seu marido, marido, o seu corpo é da sua esposa. Não é para você ficar se expondo para outros homens. Quanto menor a roupa de uma mulher que ela usa, maior é a sua carência, maior a sua insegurança, maior é o seu vazio emocional, e ela está buscando no olhar de outros homens, o olhar do pai, que ela nunca teve. A valorização do pai, que ela nunca teve.
o elogio do pai, que ela nunca teve. Ela está buscando ansiosamente, ardentemente, ela precisa do olhar desse pai, mas ela nunca encontra. Porque se você não teve o olhar do seu pai, quando você era criança, você precisa ser curado, através do olhar de Deus Pai, da revelação de quem Deus é na sua vida, na sua história, na sua jornada. Quantos estão entendendo até aqui? Diga amém. Então, a pessoa que não foi validada pelo seu pai, isso pode gerar necessidade de elogio, hipersensibilidade à crítica. Tem pessoas que são hipersensíveis à crítica, porque não foram validadas pelo seu pai, valorizadas, reconhecidas. Então elas estão em busca o quê? Dessa valorização, desse reconhecimento nas pessoas. E quando ela recebe crítica, elas não aceitam, isso machuca elas. Hipersensíveis à crítica. Eu não posso ser criticado. Tem pessoas que você contraria elas saem da igreja. Contraria elas rompem a amizade. Contraria elas abandonam o casamento. Contraria elas fazem uma ruptura total em tudo que elas se conectaram um dia. Porque elas simplesmente não aceitam ser criticadas. Elas estão em busca de reconhecimento, de validação. Porque faltou isso do pai dela para com ela. Dependência da aprovação alheia, isso é um outro sintoma da falta de validação, de valorização, de reconhecimento do pai. A pessoa se torna dependente da aprovação alheia. Eu só faço algo se eu tiver a aprovação dos outros. Se ninguém me aprovar, eu paro, eu desisto. Criticou, opa, parei. Porque você é dependente emocional das pessoas, da validação delas, porque te faltou o quê? Paternidade, que te dá segurança, que te dá destino, uma paternidade que te dá propósito, que te dá direção. E quem faz isso, irmãos, é pai. Você quer ver o que é o pai? Pai é Abraão, tirando Isaac das mãos de Rebeca. Daqui o menino. Aí Rebeca fala, mas para que essa faca aí? Eu vou matar ele. Que? Eu vou matar ele. Porque o pai faz isso, irmão. O pai mata o filho. Pastor, o que é isso? O pai tem essa função de matar o filho. Sabe o que é? O pai, ele muitas vezes vai colocar o filho no desconforto. Vai colocar o filho em posições onde ele vai crescer. É o pai que vai entregar o filho para o propósito de Deus. A mãe quer abraçar. Rebeca, meu filhinho amado, não faz isso não, Abraão. Vou fazer, Deus mandou, vou fazer. Vou levar ele aqui, a faca aqui. Ó. Quando eu for levantar o cutelo, Deus deu o livramento. Mas é o pai que dá destino, é o pai que dá direção. Os meninos sobem em árvore, a Virgínia já grita, meu Deus do céu, eu falo, deixa ele. Vai cair, não tem problema, do chão não passa. Deixa o menino ser menino. Monta umas coisas lá em casa e fica passando de um lado para o outro, bota umas madeiras, Virgínia, meu Deus do céu, Benjamin. Eu falei, deixa Benjamin, deixa ele. Qualquer coisa a gente leva para o médico, a gente cuida. O pai faz isso. E isso não é errado da mãe, são papéis. A mãe é o afeto, é o abraço, é o colinho. O pai vamos embora menino, direção, destino, foco, propósito. É o pai que fica com a faca na mão o tempo todo para matar o menino se ele se acomodar. Quem está entendendo? É o pai que dá a direção. Tem pessoas que têm a sensação de nunca serem suficientes. Tudo que elas fazem não é suficiente. Não é suficiente. Eu já contei isso para os irmãos. Quando eu tinha 6 anos de idade,
Eu todo feliz, fiz o dever de casa. Fiz aquela letra bonitinha, eu estava fazendo caligrafia na época, que os professores estavam falando, sua letra está muito feia. Aí eu comecei, 6, 7 anos, fazer caligrafia ali bonitinho. Aí eu levei para o meu pai. Pai, olha aqui minha letra, que bonita, não sei o que e tal. Ele pegou, olhou e falou, fez mais que sua obrigação. E fechou. Gente, dali para frente meu caderno era um garrancho que só. Eu falei, para que eu vou ficar fazendo letra bonita? Vai adiantar de nada, não vai ter reconhecimento, valorização. É claro que eu não pensei assim, eu não tinha maturidade para desenvolver esse pensamento, mas inconscientemente, era assim que eu pensava. E eu tomei trauma de escola. Foi algo tão profundo na minha jornada, que eu tomei trauma de escola. Eu fui me resolver com escola na universidade. Que eu já tinha passado por um processo de cura, de restauração, onde eu tive contato com a paternidade de Deus, fui resolvendo as minhas dores, e aí na universidade, eu me tornei o melhor aluno da sala. São traumas emocionais, são carências emocionais. Então, meus irmãos, tem muitas pessoas que têm dificuldade de descansar, vivem uma hipervigilância emocional, sempre alerta, esperando que algo vai dar errado. Essa hipervigilância emocional, meus irmãos, é o mal desse século. As pessoas não conseguem descansar, porque estão sempre na expectativa de que algo vai dar errado. Sabe o que é isso? Falta de pai, que nunca te deu segurança. É falta de paternidade. A igreja está entendendo como que o nosso pai terreno muitas vezes molda o nosso relacionamento com Deus Pai. A igreja está entendendo isso nessa manhã? É por isso, irmãos, que carência não se supre, carência se cura. Deus não quer curar você, Deus não quer suprir você das suas carências, Ele quer te curar. E tem pessoas que vivem um relacionamento com Deus, querendo ser suprido o tempo todo. Nem Deus vai te suprir, irmãos, porque Ele não quer, Ele quer te curar. Sensação de não pertencimento. Mesmo em ambientes saudáveis, a pessoa, ela sente que não se encaixa. É um sentimento de não pertencimento. Isso aí é fruto de um pai ausente. O pai nunca estava presente com você, na sua vida, na sua história. Porque, emocionalmente, irmãos, quando você teve um pai presente, onde você vai, o seu pai está com você. O seu filho sofreu um bullying na escola, você está lá com ele, porque você validou ele, você fortaleceu ele emocionalmente, então ele vai suportar o bullying, as rejeições que acontecem, faz parte da vida, através dos ensinamentos que você deu para ele. É como se você estivesse lá com ele, dando força, dando coragem, dando segurança. A sua presença está com o seu filho o tempo todo. Agora, quando isso não acontece, quando o pai ele é ausente, a pessoa cresce com esse sentimento de não pertencimento. Ela está na igreja e ela começa a sentir, eu não me encaixo aqui, está alguma coisa errada, e começa a ficar desconfortável. Muitas vezes isso é ausência de paternidade. Não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com a sua história muitas vezes. Tem pessoas que mudam de igreja todos os anos. Fica pulando de galho em galho, movimento circulando em Cristo. Está sempre querendo se encaixar. E nunca se encaixa. Sabe o que é isso? Vazio emocional. Carência paterna. Um pai que não te deu presença e você acha que não pertence a lugar nenhum. Biblicamente,
A pessoa vive tentando receber dos homens que só o Pai, Deus Pai, pode dar. Irmãos, nosso relacionamento com Deus começa pela graça. A palavra do Senhor diz: pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. O nosso relacionamento com Deus começa pela graça, mas ele vai amadurecer na medida que as suas dores são resolvidas. Você vai crescer, se desenvolver, na medida que você vai sendo curado em suas emoções. Tem muitas pessoas que começam bem a jornada cristã, mas param no meio do caminho, desistem no meio do caminho, abandonam o projeto de Deus, abrem mão de ministério, e isso muitas vezes está ligado a uma ausência de um pai, e a pessoa ainda não foi curada em suas emoções, e ela vive oscilando. Ela vive paralisando o que Deus Pai tem para a vida dela. Então, Filipenses capítulo 3, versículo 13, vamos ler juntos? Filipenses capítulo 3, versículo 13. Se puder projetar. Olha o que Paulo fala à igreja de Filipos. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O que Paulo faz? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: nós só podemos avançar para as coisas que estão diante de nós, nós só podemos avançar para o alvo, para o futuro, nós só podemos entrar em 2026 e cumprir todo o propósito de Deus, se esquecermos o nosso passado. É o que Paulo está falando, esquecendo-me do meu passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que Paulo está nos ensinando é o seguinte: o passado não pode governar a sua história, o passado não pode governar a sua vida, o passado não pode estar no trono da sua vida, porque senão você nunca vai avançar para o futuro, para o alvo, para aquilo que Deus tem para você. Aí vem a pergunta: pastor, é possível esquecer o passado? A gente precisa entender o que Paulo está falando aqui. Não é que Paulo está dizendo o seguinte, assim: olha, tem um botãozinho na sua mente que você aperta e você esquece o passado. Você aperta e você deleta o passado. Não. O que Paulo está dizendo é o seguinte: resolva o seu passado. Resolva as suas dores. Resolva os seus dilemas emocionais. Resolva a sua paternidade ferida. Resolva o problema com o seu pai, para que você possa viver o novo de Deus Pai, para que você possa entrar no projeto de Deus verdadeiramente e avançar, e prosseguir, e caminhar. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. E pastor, como que a gente faz isso? Irmãos, primeira coisa, nós precisamos perdoar. Precisamos perdoar os nossos pais. Eu sempre, quando eu falo sobre esse tema de paternidade, eu me lembro de uma música secular, mas que se encaixa perfeitamente nesse tema. É uma música que fala assim: você culpa os seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Sabe o que é isso, irmãos? Perdoe o seu pai, assuma o rumo da sua história, porque senão você vai ser o mesmo pai para os seus filhos. Para de culpar os seus pais por tudo, para de responsabilizar os seus pais por tudo, porque no fundo são crianças feridas como você. Foram feridos como você, abandonados como você, rejeitados como você. O que você vai ser para os seus filhos? O que você vai ser quando você crescer? Que tipo de pai, que tipo de mãe você quer ser? Nós precisamos, irmãos,
Perdoar os nossos pais. Perdoar quem nos feriu, perdoar quem nos machucou. E a primeira coisa que a gente precisa entender sobre perdão é que perdão é reconhecer a dívida. Eu estava lendo Mateus capítulo 6, versículo 12, é um texto interessante. Lá, Jesus, ele fala de perdão como dívida. Olha só, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. A pessoa que te ofende, ela se torna um devedor. Quando seu pai não supriu suas emoções, não foi um pai presente, um pai amoroso, um pai carinhoso, quando ele não te deu destino, quando o seu pai verdadeiramente não foi pai na sua vida, ele se torna um devedor seu. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também aos nossos devedores. Algumas traduções vão falar, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, aqueles que nos ofenderam. Ferida emocional de pai é dívida, irmãos. Sabe o que a gente tem que fazer? Reconhecer a dívida. E não maquiar. Porque muitas vezes a gente quer passar uma aparência de espiritual, uma aparência de que está tudo bem, quando na verdade você carrega uma dor profunda na sua alma. Carrega uma dor profunda em seu interior. E isso afeta como você vê Deus, como você se relaciona com Deus, como você se relaciona com as pessoas, com seus filhos, com todo mundo. Perdão é reconhecer a dívida, é dizer, isso me feriu sim, isso me machucou, isso me marcou, isso não foi justo, mas eu decido perdoar. É você olhar para o seu pai, para o relacionamento que você teve com ele. Se você tem um pai vivo, vá até o seu pai. Resolva suas questões com ele. Ore para que o Senhor crie um ambiente de cura, de restauração. Eu tive esse privilégio, irmãos. Eu sempre orei por um momento com meu pai. Quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai me abandonou, rejeitou e caiu no mundão. Eu fui rever o meu pai em 2010. Quando eu voltei da missão de Sergipe com a minha família, Deus me deu o privilégio, a oportunidade de encontrar meu pai. E eu encontrei meu pai da pior maneira possível. Meu pai aposentado da Petrobras como mecânico naval, morando como mendigo no Rio de Janeiro. Alcoólatra. Ferido, machucado, a vida dele foi uma tragédia. E quando eu reencontrei o meu pai, eu tive a oportunidade de conversar com ele. E quando eu vi a situação dele, eu falei, está pior do que eu. Com certeza passou por coisas semelhantes ao que eu vivia com ele. Eu tive a oportunidade de abrir meu coração, falar para ele o que me machucou, o que me feriu, como foi ruim crescer sem a presença dele, mas liberar o perdão. Fala, pai, eu te perdoo. Eu rasguei a dívida. Porque ele era um devedor meu. Ele era um devedor. Quando você não supre os seus filhos emocionalmente, você se torna um devedor. Deixa eu falar algo para a igreja essa manhã, com muito temor. Por favor, não permita que eu faça cura interior com seus filhos. É forte isso, pastor. Igreja, eu não quero fazer cura interior com seus filhos. Seja pai, seja mãe. Lá no Reviva, a gente está ministrando cura interior. Muitas vezes pessoas de fora da igreja. Isso aqui não é peso, não é julgamento. Mas por favor, perdoe seu pai, resolva as suas dores, para que você não seja esse mesmo pai para os seus filhos, e a gente tem que ministrar cura sobre eles. Irmãos, eu creio o seguinte,
Os nossos filhos, eles nascem crentes, somos nós que desviamos eles. Toda criança ama a igreja, toda criança ama a salinha, os louvores, eles ficam correndo aqui na igreja, eles amam tudo isso, eles nascem crentes. Eles nascem crentes, só que a gente desvia os meninos. Nosso legalismo, nossa incoerência, nossa falta de paternidade, porque tem pai que participa de todas as programações da igreja, está em todos os cultos, mas nunca para jogar bola com o menino, nunca sai com o menino, não está presente no dia a dia dele. Você está ministrando incoerência para eles. Sabe por quê? Enquanto seus filhos são crianças, pequenos, Deus para eles é você. Eles ainda não têm a maturidade para entender quem é Deus. Nós que temos a responsabilidade de expressar Deus, de revelar Deus, de mostrar quem Deus é para eles, até que um dia eles vão ter o discernimento para fazer esse distanciamento entre nós e Deus Pai. Então, irmãos, nós precisamos reconhecer a dívida, parar de viver de aparência, parecer espiritual, e reconhecer a dor, reconhecer a nossa história. Negar a dor não é perdão, negar a dor é repressão, é você reprimir a sua dor. Perdoar é abrir mão do direito de cobrar. A pessoa que decide perdoar, ela diz o seguinte: eu não vou mais exigir que o meu pai pague pelo que ele fez. Eu vou entregar isso nas mãos de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 19, nos fala sobre entregar nas mãos de Deus, confiar na justiça de Deus. É parar de ensaiar conversas, é parar de desejar reconhecimento tardio, ficar revivendo cenas na sua memória. Abra mão do direito de cobrar, abra mão dessa raiva, abra mão dessa ira, abra mão desse ódio que muitas vezes você nutre em relação ao seu pai, porque tem pessoas que carregam isso no coração até hoje. Abra mão desse direito de cobrar. Tem coisas, irmãos, na vida que nós precisamos aprender a desistir. E esse é o maior desafio emocional que nós podemos enfrentar, é desistir de um pai e de uma mãe. Meu Deus do céu. Eu tive que desistir do meu pai, porque a nossa tendência é viver na expectativa: ele vai me ligar, ele vai me procurar, mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer. Nunca aconteceu. Eu tive que desistir e falar: realmente não tenho pai. Essa é a minha história, essa é a minha jornada, e agora, em Deus, eu vou transformar essa experiência em testemunho para a glória dele, e abençoar pessoas, e ajudar pessoas, ser um instrumento nas mãos de Deus para curar pessoas. Tem que desistir muitas vezes, irmãos. Desistir daquela mãe que te rejeita, desistir daquela mãe que te abandona, desistir daquela mãe que quer o seu mal. É duro falar isso, irmãos, mas tem mães que querem o mal das filhas, e o maior desafio dessa filha é desistir dessa mãe. Não é desistir de desonrar, não é isso, é desistir de receber qualquer coisa boa que venha dela. Enquanto você não desistir, você não vai ser curado. Porque você vai estar sempre numa posição de expectativa, e ela não tem nada para te dar. Você que em Deus tem que ser curada para abençoar a vida dela, para liberar unção sobre a vida dela. Quantos podem dizer amém? Agora ouça, terceiro ponto: perdoar é um processo. Perdoar, irmãos, não é um evento. Projeta para mim Mateus capítulo 18, versículo 21.
Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não diga você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Sabe o que é isso, irmãos? Processo. Perdão é processo. Perdão não é um evento. Eu falei para o meu pai, eu te perdoo. Eu orei no altar do Senhor e disse, eu perdoo meu pai. Significa que você vai ser curado instantaneamente? Não. A cura é um processo, irmãos. Porque um perdão é um processo. Quando Jesus fala que temos que perdoar 70 vezes 7, não está falando que a ofensa vai se repetir, mas que a dor pode reaparecer. E aí você precisa continuar no processo de perdão. Continuar nesse processo, onde você vai falar, eu já perdoei meu pai, eu já liberei esse sentimento, eu já entreguei no altar, em Deus eu já resolvi isso. E você se mantém nesse ciclo, nesse processo de perdão, e a cura vai acontecendo de maneira gradual. Irmãos, até hoje eu lido com as consequências da paternidade ausente do meu pai. Até hoje eu choro no altar, até hoje, muitas vezes eu fico angustiado, até hoje, muitas vezes me falta direção, me falta alvo, até hoje, irmãos. Eu estou aqui hoje como Paulo, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Eu estou prosseguindo para o alvo, chorando, sorrindo, doendo, de qualquer jeito, eu estou prosseguindo para o alvo, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu tomei uma decisão, o meu Deus Pai, Ele cuida de mim, ainda que meu pai tivesse me abandonado, me rejeitado, o meu Deus Pai, Ele sempre esteve presente, guiando a minha história. Ele não é o Senhor da minha dor, mas Ele é o Senhor da minha história. Você crê nisso? Então perdoar, irmãos, é um processo, nunca se esqueça disso. A dor vai reaparecer, o sentimento vai reaparecer, mas continue reafirmando, eu já perdoei meu pai, eu já liberei meu coração, eu não aceito esse sentimento novamente. Mantenha-se no processo do perdão e a cura vai te alcançando gradativamente. É assim, irmãos, que a gente amadurece em Deus. O nosso relacionamento com Deus amadurece assim. Ele se inicia pela graça, mas amadurece na medida que a gente é curado de nossas dores, que a gente resolve as nossas dores. Tem muitos pastores, muitos homens de Deus que pararam por causa de dores emocionais. São meninos emocionais, não deram conta de suportar as contradições do ministério, as contradições da vida adulta, e param. Irmãos, quantas vezes eu já perguntei para Deus, Deus, sou eu mesmo? Você não quer colocar outro no meu lugar, não? Eu estou falando isso de coração, abrindo meu coração para a igreja. Várias vezes já orei, Senhor, pode colocar outro no meu lugar. Tem gente muito melhor do que eu. Eu estou aqui lutando com as minhas dificuldades emocionais, minhas mazelas. Meu Deus! Tanta gente boa aí que teve pai certinho, pai bonitinho, você está contando comigo. É você mesmo, filho, vai. Eu estou contigo. Ser forte, corajoso. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai. Vai que eu estou com você, eu estou caminhando, eu estou prosseguindo. Que essa seja a sua determinação, igreja. Que essa seja a unção sobre a sua vida. Que essa seja a capacitação do Espírito Santo para você em 2026. Você vai continuar. Quantos podem dizer glória a Deus? Perdoar é permitir que Deus dê um novo significado para a sua história. O perdão não muda o que aconteceu, igreja, mas muda quem você se torna depois do que aconteceu. Eu entendi uma coisa.
Deus transforma feridas em testemunho. Deus transforma feridas em testemunho. A dor deixa de ser a sua identidade e vira parte da sua história. A sua dor, suas questões emocionais, o abandono que de repente você sofreu do seu pai, da sua mãe, hoje faz parte da sua história. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que Deus declara sobre você. E você é filho. Você é filho. Eu quero terminar essa mensagem lendo mais uma vez Romanos capítulo 8, versículo 15, onde diz o seguinte: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. É por causa do espírito de adoção que recebemos, quando entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus, é que nós podemos nos conectar com a paternidade de Deus. E quando a gente fala de adoção, a adoção, irmãos, pressupõe rejeição, abandono, ruptura familiar. A adoção pressupõe tudo isso. Se alguém está numa posição para ser adotado, essas coisas aconteceram. Não houve abraço, não houve suprimento emocional, o que houve foi distanciamento, foi abandono. Por isso ele está numa posição de adoção. Agora, a adoção que recebemos de Deus também significa que Deus nos acolheu, Deus nos abraçou, Deus nos amou, Deus nos tocou, Deus foi fiel para conosco. Nós fomos adotados por Deus, irmãos. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: ainda que o seu pai tivesse abandonado, te rejeitado, ainda que o seu pai não supriu as suas emoções, eu te amei, eu te acolhi, eu te recebi, eu te abracei e eu te adotei. Você sempre foi o meu filho. Você sempre foi o meu filho. É o espírito de adoção que nos conecta com Deus Pai. E nessa manhã, igreja, o nosso desafio é permitir com que esse espírito de adoção habite em nós. Nós precisamos receber esse espírito de adoção.